Nossos repórteres mostram como funcionam as tornozeleiras eletrônicas usadas por pessoas que respondem a processos em liberdade ou em prisão domiciliar. Polícia Federal e Receita Federal apreendem mais de meia tonelada de cocaína no Porto de Navegantes, litoral norte do estado. Acidente em Canoinhas mata 4 pessoas e deixa outras 4 gravemente feridas. Catarinenses revelam o que esperam da campanha eleitoral de 2022, que começa nesta terça-feira. E veja também, no esporte, Avaí chega ao 5º jogo seguido sem vitória e entra pela primeira vez na zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa nesta segunda-feira com informações ao vivo. Vai ter alteração de tráfego em uma das ruas mais movimentadas de Florianópolis. O repórter Ronaldo Penido está na rua Deputado Antônio Edu Vieira, aqui no bairro Pantanal, e tem as informações para a gente. Oi, Ronaldo, boa noite para você. Quais são as modificações? Diga lá. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Uma das mudanças é a interdição da rua Engenheiro Andrei Christian Ferreira, que dá acesso à UFSC. A via será bloqueada, na verdade já está bloqueada a partir de hoje. Este bloqueio é temporário para as obras de duplicação da rua Deputado Antônio Edu Vieira. A previsão é que a via seja liberada novamente em 20 dias, após o término dos serviços de terraplanagem e pavimentação da Deputado Antônio Edu Vieira, que é considerada uma das vias mais importantes da capital e também um dos maiores gargalos com registro de engarrafamentos diários. Como vocês podem perceber aqui nas imagens do nosso cinegrafista, neste momento é grande a movimentação e a via já tem a formação de fila, o trânsito fluindo normalmente, mas com lentidão neste momento, neste começo de noite. Com um bloqueio parcial da rua Andrei Christian Ferreira, 3 linhas do transporte coletivo que atendem a região do Pantanal terão mudanças pontuais nos trajetos. São elas: 137 volta ao Morro Pantanal Norte via Titri, 138 volta ao Morro Pantanal Sul via Titri e também 185 UFSC semidireto. Então, fica aí a informação para quem utiliza este trajeto, quem utiliza estas linhas de ônibus, sobre as mudanças no entorno aqui da UFSC. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma ótima noite para você. A gente fala agora do uso das chamadas tornozeleiras eletrônicas. O equipamento é utilizado por pessoas que respondem a processos em liberdade ou cumprem prisão domiciliar, por exemplo. A repórter Gabriela Milanese mostra agora como funciona esse dispositivo. Recentemente, um vídeo publicado nas redes sociais chamou a atenção. Uma tornozeleira eletrônica foi encontrada rompida na praia de Balneário Camboriú. Foi encontrada aqui essa tornozeleira aí, cara. Eu não sei de onde que é. A gente tá aqui em Balneário Camboriú, tem essa numeração aqui. O detento que utilizava o dispositivo é considerado agora foragido pela justiça. Mas, afinal, é tão simples romper um equipamento como este? A nossa equipe foi até a central de monitoramento do Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina para entender mais sobre a segurança das tornozeleiras eletrônicas. Por aqui, tudo é monitorado. Cada passo, cada segundo parado e, é claro, o momento do rompimento do dispositivo. No caso de Balneário Camboriú, é possível ver, inclusive, que a tornozeleira não foi rompida na praia, mas sim perto de um rio, onde depois foi jogada e ficou por alguns dias até que a maré a levasse para a areia. Além de monitorar o deslocamento do detento, também é possível verificar o momento exato em que ele coloca o dispositivo para carregar e quando retira da tomada. Aliás, manter o equipamento carregado é uma responsabilidade do monitorando, que precisa obedecer algumas regras caso não queira retornar para o sistema carcerário e ficar atrás das grades. No caso de rompimento da tornozeleira eletrônica, além da caracterização de um crime de dano previsto no Código Penal, vai ser possível ao juiz do processo determinar a prisão preventiva dele, caso seja um preso provisório, um processo ainda em andamento, ou então a regressão de regime e o cancelamento do direito às saídas temporárias,
caso se trate de um preso em cumprimento de pena. Atualmente, o Brasil possui mais de 89.700 monitorandos ativos. Em Santa Catarina, são 2.503. 500 são mulheres. De todos os detentos que utilizam tornozeleira no estado, 43% são presos provisórios. 41% estão em regime semiaberto, ou seja, retornam para o sistema durante a noite. E outros 15% são do regime fechado. Mas não são todos que têm o benefício de cumprir a pena em liberdade, mesmo que controlados eletronicamente pelo Estado. Diferente da tornozeleira utilizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, que é rígida, em Santa Catarina o equipamento é de borracha. Ainda assim, o percentual de fuga é considerado pequeno, menos de 1%. No último mês, foram confirmadas 52 fugas no estado. Um ponto importante é que o monitoramento eletrônico é mais barato aos cofres públicos. Cada detento com tornozeleira custa, em média, R$ 600 mensais, enquanto o custo médio de uma pessoa presa no sistema fechado no Brasil é de R$ 1.800 por mês, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Em Cocal do Sul, no sul do estado, uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, prendeu uma servidora da Prefeitura. As informações agora com o repórter Alex Barros, da TV Sul Catarinense. O GAECO esteve na manhã desta segunda-feira na Prefeitura de Cocal do Sul. A ação faz parte da Operação Carta Verde. A ação terminou com a prisão de uma servidora e o afastamento de outras 2 de suas funções. Além disso, está sendo cumprido 11 mandados de busca e apreensão, 2 de afastamento de funções públicas e 1 de prisão temporária. A Operação Carta Verde visa a coleta de provas de crimes contra a administração pública e o meio ambiente entre os anos de 2015 e 2022, no município de Cocal do Sul. Ainda foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na cidade de Criciúma, Içara, Cocal do Sul e no vizinho estado do Rio Grande do Sul. Foram ainda cumpridos afastamentos de 2 servidores públicos, bem como a prisão temporária pelo prazo de 5 dias de um dos investigados. No Alto Vale, uma mulher foi atacada pelo companheiro na madrugada desta segunda-feira. As informações agora com a repórter Grace Sauer, da RBA TV. A mulher de 34 anos chegava no apartamento quando foi atacada pelo ex-companheiro. Ele desferiu cerca de 20 golpes de faca contra ela em várias partes do corpo. E não bastasse isso, ainda deu chutes e socos na mulher que atingiram principalmente o rosto e as costelas. A vítima contou à polícia que durante as agressões, o homem dizia que iria matá-la por ter terminado o relacionamento com ele. De acordo com informações dos bombeiros de Presidente Getúlio, que atenderam a mulher, como a faca era pequena, a maioria dos ferimentos foi superficial, mas ela perdeu muito sangue. Nessas imagens, a gente vê as marcas dentro do apartamento. A vítima foi conduzida ao Hospital Maria Auxiliadora e transferida para o Valdomiro Colaúti, de Ibirama. Ela não corre risco de morte, segundo os bombeiros. O agressor, que fugiu do local, até o momento não foi encontrado. Ele deixou para trás a faca, que foi entregue ao IGP. A Polícia Civil investiga esse caso, essa tentativa de feminicídio em Presidente Getúlio. A mulher levou cerca de 20 facadas e sobreviveu. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam hoje mais de meia tonelada de cocaína no porto de Navegantes, litoral norte do estado. A droga estava em um navio atracado no terminal portuário da cidade. O entorpecente estava em um contêiner que havia sido carregado no navio quando a embarcação estava atracada no porto de Paranaguá, no Paraná. No total, foram apreendidos 550 quilos de cocaína escondidos em bolsas. De acordo com a Polícia Federal e a Receita Federal, que inspecionaram a carga a partir do trabalho de rotina de análise de risco, o contêiner tinha como destino o porto de Gioia Tauro, na Itália. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a autoria do crime de tráfico internacional de drogas. 4 pessoas, entre elas uma criança, morreram em um acidente na noite deste domingo na BR-280 em Canoinhas, no norte do estado. Outras 4 pessoas ficaram gravemente feridas. O acidente envolveu um carro com placas de Joinville com 4 ocupantes. Um homem de 76 anos de idade e uma criança foram encontrados mortos.
O motorista e 2 passageiros ficaram gravemente feridos e foram levados para hospitais da região. No outro carro, com placas de Telêmaco Borba, no Paraná, o motorista de 28 anos e uma passageira morreram no acidente. Um terceiro ocupante de 20 anos também ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um trator também se envolveu no acidente, mas o motorista deixou o local antes da chegada dos policiais. E na manhã de hoje, em Palhoça, na Grande Florianópolis, uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas em um acidente com 2 carros. A batida ocorreu por volta de 6h30 da manhã. 2 veículos, um com placas de Palhoça e outro com placas de Lages, bateram de frente. Um jovem de 19 anos de idade, passageiro do carro de Palhoça, morreu no local do acidente. Outras 6 pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o hospital. O jovem que morreu no local da batida não teve o nome divulgado. Terminou hoje o prazo para os partidos inscreverem os candidatos que vão disputar a eleição de outubro. A partir de amanhã, começa de fato a campanha eleitoral. O repórter Ronaldo Penido foi às ruas para saber o que os catarinenses esperam da disputa. É a hora de sair para as carreatas, distribuir santinhos e pedir votos ao público. Momento de conversar diretamente com o eleitor. Entendo que vai ser dito muito mais sobre as pessoas dos candidatos do que a discussão sobre plataforma, posicionamento. Mais educação, mais proposta e mais olhar para a vida do povo. Eu acho que a voz do povo deve falar mais alto que a voz dos políticos que tanto prometem pra gente e não cumprem, né? A campanha eleitoral de 2022 começa nesta terça-feira. Candidatos a governador, senador, deputado federal e estadual vão colocar os blocos na rua. Com a polarização dos discursos, especialistas temem que as propostas sejam deixadas de lado e a campanha enverede para os ataques pessoais. Acredito que vai ser sim uma eleição que as pessoas vão ter que checar bastante as informações. É importante que entrem nos sites do TSE, né? Chequem lá o fato ou boato, né? Tem um outro canal de WhatsApp também que as pessoas podem estar conferindo se a informação é verdadeira ou não, mas é importante sempre estar se informando e vendo se é verdade. Uma das preocupações para esta eleição é o combate às fake news, as notícias falsas que são divulgadas na internet. Para isso, a Justiça Eleitoral lançou um portal de checagem de informações chamado Fato ou Boato. Também no site da Justiça Eleitoral é possível verificar as informações sobre os candidatos. A Justiça Eleitoral tem investido muito na disseminação da boa informação. Então, nós temos sites, portais, né, da Justiça Eleitoral, em que nós publicamos, né, todas as informações. Quando há uma fake news circulando, imediatamente se busca publicar a informação correta. O prazo para o registro de candidaturas termina hoje. No entanto, até o final desta tarde, já tinham sido registrados 957 pedidos de candidaturas na Justiça Eleitoral em Santa Catarina. O número já é superior ao da eleição de 2018. Naquele ano, foram 784 candidatos no estado. Todas as candidaturas passam pela aprovação da Justiça Eleitoral. São muitos cargos em disputa, então isso torna realmente a campanha um pouco mais acirrada, né, e para a Justiça Eleitoral um pouco mais trabalhosa, né, no sentido de aumento de número de processos e de candidatos. Então, é uma eleição, um curto período de campanha eleitoral, então deve ser um período bastante intenso, tanto para os partidos, né, que estão concorrendo, como para a própria Justiça Eleitoral. É importante lembrar que após a reforma da legislação eleitoral, o período de campanha está mais curto. Por isso, mesmo que o eleitor não goste de política, é preciso quebrar o tabu sobre o assunto. Pois é a largada para um dos momentos mais importantes da vida democrática. É o momento em que os candidatos se dirigem diretamente ao eleitor para falar sobre propostas, programas de governo e o que pretendem fazer se chegarem de fato ao comando do centro administrativo, no caso aqui de Santa Catarina. E é exatamente isso que a sociedade catarinense espera de quem almeja governar o estado nos próximos 4 anos. Espírito republicano, respeito aos adversários, o bom debate de ideias e as críticas construtivas. Qualquer coisa diferente disso escorrega para a baixaria e para os ataques. É uma pena, não é, que sejam apenas 2 meses de campanha. O certo é esse tempo ser bem maior para que o eleitor possa conhecer a fundo os candidatos. Por isso, a atenção do eleitorado tem que ser total a partir de agora. E, claro, no combate às fake news, que já estão proliferando também nos grupinhos aí de redes sociais, tem que ser
prioridade total. Mudando de assunto, falar de economia, a partir de amanhã entra em vigor uma nova redução no preço da gasolina nas refinarias. O anúncio foi feito pela Petrobras. O valor médio do litro do combustível vai diminuir em 4,85% a partir desta terça-feira e passa dos atuais R$ 3,71 para R$ 3,53, uma redução de 18 centavos por litro. Mesmo com as reduções, no entanto, o preço do combustível nas refinarias ainda acumula alta de 14,24%. Segundo a Petrobras, a queda acompanha a evolução dos preços de referência sem o repasse da volatilidade do barril do petróleo e da taxa de câmbio para os preços internos. Na manhã de hoje, um prédio na área continental de Florianópolis foi demolido. A construção irregular já estava há quase 20 anos nessa situação. A nossa reportagem acompanhou. O prédio fica na área continental de Florianópolis e está abandonado há quase 20 anos. A estrutura está com alvará vencido desde 2003 e o proprietário do local não responde às notificações enviadas pela prefeitura. Como a obra nunca foi finalizada, o prédio é considerado abandonado e oferece risco à comunidade. A demolição começou por volta das 9h30 da manhã. Essa atividade, realizada pela prefeitura, faz parte de uma força-tarefa e é possível através da Lei 707 de 2021, que prevê a demolição de projetos arquitetônicos abandonados há mais de 5 anos. Hoje foi o primeiro dia de demolição, mas esse processo vai acontecer em etapas e pode durar até uma semana. Uma série de 20 demolições que estão sendo feitas não só na ilha, aqui no continente também. Uma obra que está abandonada há mais de 10 anos, trazendo transtorno à vizinhança, com moradores de rua no local, usuários de droga. Nós temos a Lei 707 que, após 5 anos, um imóvel abandonado, ele é demolido sumariamente. O alvará estava vencido desde 2003. Então era uma obra que já estava aí há mais de 18 anos sem alvará de licença e abandonada, também na sua continuidade de obra, né, no seu planejamento. Elton faz parte do corpo de síndicos da região e acompanhou as dificuldades enfrentadas pelos moradores. Nós fizemos a reunião, fizemos um conselho de alguns síndicos aqui em torno do condomínio e nesse conselho a gente conseguiu ir até os órgãos competentes para que a gente conseguisse fazer essa demolição. Para os moradores, a destruição do prédio é uma conquista. A ação da Prefeitura da capital é também o resultado de um longo período de denúncias feitas pela comunidade e a abertura de ações no Ministério Público de Florianópolis. Rafael é vizinho da construção abandonada há 10 anos e, em parceria com outros moradores e síndicos, ajudou com a mobilização. A gente começou através de protocolar, reclamação, formalizar na Prefeitura, nos órgãos todos envolvidos. E de 3 anos para cá a gente começou também a solicitar a intervenção no Ministério Público. As pessoas que ocupavam o prédio foram informadas da demolição e os moradores sobre os cuidados necessários, como proteção de janelas e veículos. Os recursos para a demolição são utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e serão cobrados do proprietário. A Epagciran emitiu aviso meteorológico para esta terça-feira por causa da passagem de uma frente fria pelo estado. Os detalhes você confere agora na Previsão do Tempo. A terça-feira vai ter chuva com raios entre o extremo oeste e o litoral sul, com risco de temporais na madrugada. A partir da tarde, essa condição chega às demais regiões. As temperaturas entram em ligeiro declínio no fim do dia. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 18 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 21. Em Lages, 11 graus de mínima e 15 de máxima. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Seriado brasileiro, o Avaí empatou fora de casa com o Goiás e entrou na zona do rebaixamento pela primeira vez na competição. No estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia, o Avaí saiu na frente do Goiás. Ranielli foi derrubado dentro da área por Maguinho e o árbitro assinalou o pênalti. Bissoli bateu e abriu o placar. Dadá Belmonte, de fora da área, acertou esse belo chute sem chance de defesa para o goleiro Vladimir. Final em Goiânia, Goiás 1, Avaí 17º colocado com 23 pontos, também 1. O Avaí chegou ao 5º jogo consecutivo sem vitória na Série A. O Campeonato Brasileiro da Série A é assim, você não vai dominar o seu oponente o tempo todo, mas saio, como eu falei aqui, saio com um sentimento de orgulho dos jogadores e a gente vai no final juntos, com união, com parceria, atingir o nosso objetivo.
Na Série B, o Brusque venceu após 7 rodadas, o Criciúma perdeu e a Chapecoense empatou. Confira. No Augusto Bauer, o Brusque foi para cima da Ponte Preta e o primeiro gol saiu já no finalzinho do primeiro tempo. Alexandro acertou esse golaço, mas a Ponte conseguiu empate na segunda etapa. Elvis cabeceou e deixou tudo igual. Até que Rodolfo Potiguar acertou essa bomba de longe e deu a vitória para o Brusque depois de 7 rodadas em jejum. Festa no Vale e do técnico Luan Carlos, que invadiu o gramado para comemorar o gol e acabou expulso. O confronto do melhor mandante contra o melhor visitante da Série B foi disputado em Brasília, no Mané Garrincha, e terminou tudo igual. Quem abriu o placar foi a Chapecoense. Felipe Ferreira, logo aos 5 minutos de jogo. Aí, coube a Chape segurar a pressão do líder Cruzeiro. Mas o gol do empate veio no começo da segunda etapa, com Lucas Oliveira. A Raposa tentou a virada, mas não conseguiu furar a defesa do Verdão e a Chape tirou 100% de aproveitamento do Cruzeiro como mandante. No duelo dos Tigres, o Criciúma foi até o interior paulista enfrentar o Novo Horizontino. Quem abriu o placar foi o Tigre Paulista. Ronaldo, de cabeça, colocou o Novo Horizontino em vantagem aos 9 minutos de jogo. E antes de ir para o intervalo, o Tigre Catarinense empatou. Marcelo Hermes cruzou na medida para Igor deixar tudo igual. Mas não demorou muito para o Novo Horizontino ficar à frente mais uma vez. Aos 5 minutos da segunda etapa, Ronaldo mandou essa bomba e fez o 2-1. Os mandantes continuaram pressionando até que veio o terceiro gol. Douglas Baggio fechou o placar no estádio Jorge Ismael de Biase. Na Série C, o Figueirense venceu em casa e conheceu os adversários do quadrangular da segunda fase. Em Florianópolis, Tito recebeu passe de Bassani e abriu o placar para o Figueirense. Após cobrança de falta de Gustavo França, o zagueiro Afonso deixou tudo igual para o time potiguar. No segundo tempo, Tito dominou a bola e bateu de perna direita para fazer o gol da vitória dos donos da casa. Final, Figueirense 3, ABC 1. O time catarinense terminou a primeira fase na terceira posição com 33 pontos. Na segunda fase, o Figueirense está no grupo com Paysandu, Vitória e ABC. Os 2 primeiros colocados do grupo garantem o passaporte para a Série B de 2023 e o primeiro colocado a vaga na final da Série C para disputar o título. Assim como a gente achou o grupo difícil, nós também imaginamos que eles também devem ter achado. Sabe que aqui tem torcida, nosso time é bom. Meu amigo, essa fase vai ser pedreira. Você vai conhecer agora um sítio que se tornou uma atração turística para quem visita Taió, no Alto Vale do Itajaí. É o Sítio da Alegria. Confira agora na reportagem. É nesse terreno muito bem cuidado que fica o Sítio da Alegria em Taió. O responsável por tudo aqui é o seu Maurício, que durante muito tempo trabalhou como agente de saúde, mas hoje se dedica à propriedade. É aqui que ele passa o tempo entre limpar o terreno, plantar frutas e criar coisas para receber pessoas de todas as idades. E poder fazer tudo isso é motivo de alegria para ele. Eu penso assim que faz bem para mim também, né? E é gostoso você estar conversando com as pessoas, eles trazem um motivo a mais para a gente também, né? Porque se a gente vivesse sozinho, também não tinha graça, né? E para entender por que o lugar se chama Sítio da Alegria, é só olhar para o sorriso que o seu Maurício recebe os visitantes. Eu não sei se é porque é do meu jeito aqui de sempre receber bem as pessoas e estar rindo e coisa e tal, né? Mas é muito bom, eu acho que faz parte da vida e construir umas coisas diferentes, né? No bem-estar, assim, do dia a dia, né? E quem vai até o Sítio da Alegria pode ter contato com a natureza e também provar muitas frutas. Vários tipos de laranja, vários de tangerina, né? Tem uva, tem acerola. O que tu pensar tem aqui, né? O seu Maurício já recebe visitantes aqui no Sítio da Alegria há alguns anos, mas recentemente ele entrou para o programa Caminhos do Campo. Por isso agora mais pessoas terão acesso a esse local. Tem um roteiro, né, Caminhos do Campo ali, daí fazem a praça, muitos lugares ali que eles vão, né. Daí o último roteiro é aqui, daí onde que eu faço café colonial, né, com todas as coisas que tem direito da roça, né. E é uma animação total do pessoal, né. E é isso, ficamos por aqui. Vem aí o Jornal da Band. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Fique ligado. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.